Bom, pessoal, primeiro uma boa noite a todos, né? Com muita honra, muito orgulho que o Sebrae, parceria aí com a SP Vinhos, com o presidente da Associação Paulista de Produtores de Cachaça, nossos colegas, nós vamos bater um papo com vocês aí em torno de 1h15, 1h30. Eu peço para vocês aí uma desculpa, a Zoraida, que é a diretora da Cachaça e da Wine Trade Fair, me parece que está acontecendo aí na cidade de São Paulo uma chuva torrente grande, ela está sem energia, sem rede, e então ela pediu para fazer a abertura desse encontro, e a gente já entrar aí na nossa pauta, e se der mais à frente ela vai retornar, e aí ela posiciona também a abertura dela em relação ao parte institucional do evento da Cachaça e o Wine Trade Fair. Então, me apresentando, meu nome é Paulo Eduardo Arruda, eu sou assessor da diretoria técnica do Sebrae, tenho 28 anos de casa do Sebrae e para mim é uma grande honra, por vários motivos, além de estar conversando com produtores de cachaça, de vinhos, pessoas ligadas à cadeia de bebidas e alimentos, é uma honra também estar, além de conversar com os micro e pequenas empresas, com os produtores rurais, conversar sobre um assunto que eu gosto. Vocês viram, né, na chamada, a Zoraida colocou uma foto, o qual eu estou, né, a minha coleção de cachaças está atrás da, da, da minha foto, e eu gosto muito, e é um produto genuinamente brasileiro, onde todos os sentidos do corpo humano podem ser aguçados, e muito bem aguçados, para aquelas muito boas cachaças de alambique que a gente vem a conhecer. Então, certamente também gosto de vinho, mas a minha preferência ainda é o produto genuinamente brasileiro. Gosto tanto da branca, pura, né, que tem o cheirinho da cana mesmo, como também da envelhecida, numa boa madeira de burana, aquelas tratadas. Então, quando eu tomo a minha cachaçinha, eu gosto de cheirar, gosto de ver as lágrimas no copinho, gosto, às vezes, né, a gente vê como é que está a densidade, faz o olho e brinda, além de brinda para testar a audição e depois, além do olfato, do tato, né? Brinda para testar aquele paladar maravilhoso. A audição e depois, aí, após esse paladar, a gente tem vem por trás em seguida uma música, uma alegria, uma emoção. Então, a cachaça é algo que, neste momento, na minha opinião, ela traz duas grandes vertentes. A oportunidade de negócios para o Brasil, para esse momento, para algo de qualidade, para um novo modelo que está surgindo de empresa, uma empresa que comunica cada vez mais com o seu mercado através do mundo digital, eliminando praticamente os intermediários e agregando valor, não só numa embalagem, mas no produto. A gente vê esse produto genuinamente brasileiro como uma grande oportunidade de negócios e uma grande oportunidade de nós, seres humanos, que estamos passando por esse momento tão difícil, de tantas tristezas, de tantas perdas, a gente poder se alegrar ao tomar uma bela cachaça. E estendo isso também às pessoas que são fãs de... Eu gosto de vinho também, aqueles que sabem, que entendem do paladar do vinho. Então, eu quero realmente, com muita gratidão, agradecer aí a Zoraide pelo convite,
A Zoraida é uma pessoa que eu venho conversando com ela já há alguns anos, tanto o Guilherme e o Carrilho, que acompanham o amigo aqui, são dois consultores especialistas que vão estar conversando com vocês também. O Guilherme Campos, faz assim, Guilherme, só para o pessoal já ver você aqui. Ó. O Guilherme Campos, ele é um especialista em projetos de associativismo, cooperativismo, também tem muitos anos de Sebrae, ele vai se apresentar e ele vai conversar com vocês como que nós estamos trabalhando não só a questão do associativismo, o projeto integrado, né, estruturado, continuado, bem como que a política pública desse segmento pode e deve representar junto aí a melhorar o ambiente dos produtores de cachaça, de vinho, através de legislação, através de uma oportunidade, de uma desburocratização, de uma desoneração. Então, certamente, quanto mais unidos formos, quanto mais a gente der as mãos e for lá e brigar por algo que é importante não só para o nosso setor, para o nosso segmento, mas para a cadeia produtiva disso, a gente vai estar conquistando espaços. Então, o Guilherme logo mais vai falar desse projeto de associativismo, de políticas públicas, e vai nos brindar durante também uns 15 minutos sobre como que o Sebrae está fazendo esse trabalho com alguns segmentos que também a gente vai colocar-se à disposição para fazer com o segmento de produtores tanto de cachaça como de vinho, bem como na cadeia produtiva. Comigo também está o Eduardo Carrilho, mas Eduardo, está lá o Eduardo Carrilho. Eduardo Carrilho, ele já é um técnico especialista em projetos estruturados que tratam de grupos, principalmente ligado ao agronegócio, mas ele, apesar de tratar do agronegócio, ele entende da cadeia produtiva como um todo. O Carrilho vai também estar conversando logo depois do Guilherme, uns 10, 15 minutos com vocês, dando exemplos do que a gente já vem fazendo. Uma coisa muito importante que está acontecendo para o café, está acontecendo para o calçado e que pode, eu acho que deve acontecer tanto para o vinho, como principalmente para a cachaça, que eu acho que tem muita oportunidade, é a questão da identificação geográfica, que o pessoal fala, o famoso IG. Eu sei que outros estados aí no Brasil têm a identificação geográfica da cachaça. Nós temos aqui no estado de São Paulo, e o Carrilho vai poder comentar com isso sobre o que a gente tem como oportunidade na cadeia produtiva, algumas cidades, algumas regiões que precisamos, através aí de uma parceria com o Sebrae, de uma aproximação com o Sebrae. Quanto mais coletivo, melhor. Quanto mais o grupo de produtores, seja de cachaça, seja de vinho, estiverem estruturados, juntos, de mãos dadas, unidas, demandando não só o Sebrae, mas demandando também as políticas públicas, uma melhoria do ambiente, uma articulação junto ao governo estadual, federal, municipal, local, a desoneração, a desburocratização. Quanto mais a gente conseguir isso, quanto mais vier isso com força de todos vocês, produtores, de mãos dadas junto ao Sebrae, junto a todos os nossos representantes, nós teremos muito mais força. É basicamente isso que eu vou estar conversando agora. E também a grande honra, né? Daqui a pouco eu acho que a Zoraida está aí, eu volto a palavra para ela, de estar ao lado aqui do Fausto Longo. Trago aqui um abraço do nosso presidente Tirso Meirelles, que sempre fala de você, e eu vou levar o teu abraço, vou encontrá-lo amanhã em São João da Boa Vista. Vou falar que estive com você, Fausto. O Fausto Longo, que conhecido da gente desde a época que a gente frequentava um pouco mais até a Fiesp, sempre encontrava ele lá, daqui a pouco vai também ter o seu pronunciamento, e hoje ele é o presidente da SP Vinho. Então, daqui a pouco a gente vai estar conversando com o Fausto também. Bem como com o Reinaldo Aniquino, que é o presidente da Associação Paulista de Produtores de Cachaça de Alambique, que daqui a pouco também, logo depois do Sebrae, vão estar colocando seus posicionamentos, e no final a gente vai, depois do Sebrae, do Fausto, do Reinaldo se pronunciar, a gente vai ficar
aberto junto a vocês para totais, eventuais dúvidas, parcerias, o que a gente pode fazer. Bom, Zoraida, você quer falar ou posso dar continuidade aqui? Não estou te ouvindo, Zoraida, seu microfone está fechado. Então, você pode dar continuidade aí, porque já estou pegando o bonde, mas olha, eu estou no escuro ainda. Se não fosse meu marido estar aqui perto. E está caindo, não só no escuro, como está caindo. Que me conseguiu aqui, deu uma explosão, um transformador aqui. O Eduardo, ó, ele trouxe aqui um lampião, um velho bom lampião. Ligamos no celular para não perder a palestra. E não está muito boa a internet, eu vou ficar só assistindo e agradecer aí as pessoas que estão nos acompanhando e vocês que vieram com muito boa vontade dar a palestra para a Cachaça Trade Sério, para o Wine Trade Sério. Que bom. Então, eu estava dizendo, Zoraida, que realmente é uma honra muito grande receber o convite seu. A gente iniciou uma conversa com a Zoraida há mais ou menos 1 ano e meio atrás, quando a gente iria estar entrando de uma forma, a gente ia ter um espaço na própria Cachaça Wine Trade Fair, nós iríamos ter um espaço onde nós iríamos estar fazendo um relacionamento presencial na cachaça, na feira, com os produtores, com a cadeia produtiva, estava tudo certo quando, coitada da Zoraida, precisou correr nos últimos tempos aí, com essa pandemia, precisou cancelar praticamente todos os contratos que ela tinha, e hoje a gente está nesse mundo virtual, tem coisas positivas, mas também tem coisas que às vezes são inesperadas, como acontece agora, por exemplo, que a Zoraida não está conseguindo participar. Mas a gente tem uma honra muito grande aí de ser convidado pela organizadora da São Paulo International Wine Trade Fair. Bom, Wine Cachaça Trade Fair. A gente vai conversar um pouco agora, a partir de agora, o Sebrae vai utilizar aí do mais uns 30 minutos, e depois a gente pega 10 minutos eu, Guilherme, Eduardo, cada um 10 minutos, para a gente também não se alongar muito. A gente vai conversar um pouco mais sobre como o Sebrae não só pode, mas deve ajudar, não a esse setor segmento, mas sim a essa cadeia produtiva, integrando o produtor da cachaça com o agro, com a indústria, com o comércio, com o serviço, e a gente pensar um trabalho estruturado, com indicadores, com propósitos, com meta, com objetivos do que a gente vem a fazer. O Sebrae, e às vezes a gente vai até em muitas feiras, e a gente vê muitas vezes alguns estados participando, né? E às vezes o Sebrae fala, poxa, o Sebrae tem tanta oportunidade de trazer produtores de cachaça, ir lá para Minas, ir para outras regiões com os produtores, e a gente vê muitas vezes o pessoal de outros estados trazendo produtores para estar aqui em São Paulo. Lógico, o estado de São Paulo é um grande consumidor. Então, inicialmente, eu quero justificar o porquê, às vezes, a gente, no setor específico de cachaça, a gente não tem, às vezes, tanta proatividade como gostaríamos de ter, e como é meu compromisso pessoal até, de estar se envolvendo mais com esse setor, esse segmento. A Zoraida sabe muito bem disso. Bom, o Sebrae ele decidiu fazer uma atuação focada na maior representatividades da micro e pequenas empresas do estado de São Paulo. E nós fizemos um levantamento. Hoje o Sebrae tem soluções tanto de mercado, de crédito, de acesso à tecnologia, tal, ligados do agronegócio, principalmente ao leite, ao café, à fruticultura, à olericultura, que tem uma grande representatividade no PIB do Estado, na quantidade de empresas, e a gente acaba priorizando os projetos estruturados com esses segmentos. Tem alguns segmentos que a gente gostaria de priorizar mais. Quem prioriza, às vezes, é uma atividade
na região. Campinas, por exemplo, ele está aproximando, o Carrilho logo mais vai falar, de um grupo de produtores de cachaça lá na região para trabalhar um projeto associativo, um projeto integrado com com esse segmento, esse setor, e depois procuraram colocar na cadeia produtiva, principalmente no mercado da cidade de São Paulo, dos grandes centros e tudo mais. Um outro motivo que talvez a gente precisa reforçar é ser um pouco mais demandado pelo próprio setor. O Sebrae ele só vai conseguir o sucesso, a parceria, se nós dois, os ambos lados, nós procurarmos vocês, e vocês também, através de um processo associativo, por isso que o Guilherme está aqui, por isso que o Reinaldo está aqui. Não necessariamente, o Reinaldo está aí, existe uma entidade formalizada com CNPJ, né? Quanto mais formalizado, estruturado, é melhor, lógico, nós queremos estar fazendo, inclusive, convênios, tal, mas nós podemos e devemos, sim, aproximar, às vezes, de 15 pessoas, produtores, que se unem, num primeiro momento, podem ou não estar dentro de uma estrutura associativa, dentro de um CNPJ associativo, ou uma associação, uma cooperativa, mas já temos uma associação, como o Reinaldo logo mais vai falar. E aí, se a gente já tem, a gente precisa de esforços de pessoas que já estão ligados a essa associação, atuais e futuros associados, que, de mãos dadas, integrados, vão bater na porta do Sebrae, na porta do Congresso, na porta da Assembleia, na porta das prefeituras, e buscar o melhor ambiente, buscar soluções para o segmento, para o setor e para essa cadeia produtiva. Então, aí, eu puxo um pouco a orelha nossa aqui do Sebrae, que a gente poderia estar sendo um pouco mais proativo no âmbito Estado. No âmbito local, eu tenho alguns cases que estão acontecendo em Jundiaí, com vinho, alguns cases que estão acontecendo lá na região de Sorocaba, São Roque, algum case que o Carrilho vai comentar também na região de Campinas, mas eu acho e gostaríamos de colocar à disposição, isso é um pedido do nosso diretor técnico, Ivan Rus, é um pedido da nossa diretoria como um todo, do nosso presidente, para a gente aproximar, porque existe muita oportunidade através da cachaça, a gente dar esse novo ambiente de negócios para um desenvolvimento regional. A cachaça, ela entra no turismo, a cachaça entra no artesanato, a cachaça entra no processo de uma visitação, de uma história, de um museu. Uma vez eu fui visitar uma cachaça, eu vi lá um alambique e vi lá uma roldana velha. O que é aquilo lá? Foi dos meus avós. Eu falei, pô, vocês têm bastante disso? Nossa, nós temos aí uns 40 peças dessas. Monta um museuzinho, chama o pessoal aqui, né? Sabe, o que a gente precisa ver, precisa acreditar, e o Sebrae pode, deve, vai, e queremos, nesse processo associativo se integrar, é a gente ajudá-los a inovar, a criar, não o conteúdo vocês têm, vocês são excelentes produtores de cachaças, de vinhos, vocês têm essa, já de muitos anos, às vezes vem, né, de pai para filho. Quando eu fui nessa cachaça, eu fui na cachaçaria Alpe, ela fica lá na região de Socorro, e foi lá que eu vi, inclusive bem artesanal, mas a cachaça é maravilhosa. Eu fui comprar a cachaça, olha, eu falei, eu vou comprar uma cachaça dessa, eu estou acostumado a pagar umas cachaças boas, 80, 90, 100 reais. E aí, quanto a cachaça? Ah, 25. Eu falei, gente, essa cachaça, 25 reais? Só 1 litro? Você tem muito valor agregado. Eu fui visitar o processo, ele não coloca fermento, ele não coloca para fermentar, para ir para o destilador. O resto da cachaça que vai ficando lá, ele vai pôr no nova garapa, aquilo já vai fermentando. E ele falou, isso não dá dor de cabeça, e lá você vai tomando a cachaçinha, conversando. O mais gostoso é a visita, é você
E ele já tira de lá, já põe no... O giro é rápido, você sente um cheiro, um buquê maravilhoso no local da cachaça, e vendeu uma cachaça R$ 25, daqui a pouco a cachaça, com a qualidade que tem, vai estar mais barata, então, do jeito que está. Hoje eu fui abastecer, o carro está R$ 4,50, quase 1 litro de álcool, e álcool é para girar carro, umas cachaças maravilhosas. A cachaça Alpe é uma das melhores cachaças que eu já tomei. Pagar R$ 25 daquela cachaça, eu acabei levando 4. Eu ia comprar, eu levo 4, vou dar de presente e tal. Mas tem um valor agregado muito grande. E não só do sabor da cachaça, mas o histórico que vem de 3, 4 gerações, o ambiente para ver aquilo. Aquilo dava para montar. E os filhos estão vindo. Aquilo dava para montar uma visitação, uma integração, um comércio lá dentro, um museu, uma experiência, uma vivência. Então, o Sebrae, ele quer colocar essa disposição desse setor, desse segmento, e eu acho que nós vamos ter muita coisa boa, porque o Sebrae hoje ele tem vários projetos, a gente não acaba não atendendo, não trabalhando com um atendimento individual. Foi isso que eu, inclusive, expliquei para a Zoraida há 1 ano e meio atrás. Zoraida, se falar assim, ó, vamos levar esses 3 produtores numa feira lá em Minas Gerais, o João, o José e a Maria, a gente não, cada estado tem o seu modelo de atuação, ok? Então, tem outros estados que fazem atendimentos individuais. O Sebrae, ele faz um atendimento junto a grupos estruturados. Então, a gente trabalha agricultura familiar, trabalha lá com a questão dos produtores de hortaliças, a gente trabalha com um grupo de produtores de café, sempre em grupo. E a gente procura levar soluções para um segmento. E esse segmento dentro de um programa maior, que pode ser um PDL do município, integrado com turismo, e isso precisa crescer. O Guilherme vai contar um pouco mais sobre isso, mas o que eu vejo como oportunidade é a gente, não só da forma remota, como nós estamos agora, mas a gente está vendo que o ambiente está ficando mais propício, a gente poder sentar de forma presencial com os produtores direto, num grupo, pelo menos 20 pequenos produtores de cachaça ou de vinho, hein? Sempre que eu falar cachaça, estendam para vinho também. Da gente poder sentar e começar através de um modelo que a gente chama Oficina de Planejamento Participativo, o qual o Eduardo Carrilho, que está aqui, ele é especialista em montar isso, e a gente desenhar a visão de futuro de como a gente vê esse setor, esse segmento, a expansão disso, as oportunidades disso, em todos os sentidos, de uma forma ampla, todas as variáveis, a integração com o município, o desenvolvimento, o artesanato, o turismo, a cadeia produtiva de mercado, a embalagem, a tecnologia de produção, a melhoria da produtividade. Nós temos coisas dentro do Sebrae e temos parceiros para tal. Hoje o Sebrae ele está muito integrado com o Sistema S. Hoje, soluções daqueles segmentos que eu falei, da agro, indústria, comércio e serviço. No caso da agro, esses 4 segmentos, que é fruta, olericultura, café e leite, com o Senar, nós temos uma série de soluções tecnológicas que integram com os nossos soluções de comportamento empreendedor e gestão empresarial. O Sebrae ele pode e deve ajudar no que o Guilherme e o Carrilho vão comentar logo mais agora, sobre como a gente pode fazer esse trabalho associativo, essas oficinas de planejamento de como a gente pode pensar o setor e integrar isso com o poder público e privado, na cadeia produtiva e nos projetos integrados da cidade, para gerar desenvolvimento, gerar renda, gerar novas formas de atuação, bem como o Sebrae tem soluções isoladas também de gestão, de ajudar, como fazer a sua área financeira, a sua área de marketing, a sua área de estratégia e tal. Mas isso a gente tem que fazer de uma forma que esteja integrado dentro de um projeto maior. O modelo de atuação do Sebrae no Estado de São Paulo é nesse modelo maior. E é aí que existe oportunidade. A gente até poderia fazer como outros estados fazem, em pegar 3, 4 produtores e levar numa feira.
o Sebrae São Paulo, através do nosso PPA, nosso planejamento plurianual, da nossa estratégia de atuação, a gente prioriza o que está estruturado na forma associativa e que não vai ser só o Sebrae. Se a gente estiver junto com vocês, produtores, seja de cachaça, de vinho, pequenos, porque a gente vai fazer um trabalho conjunto, nós vamos fazer as oficinas, vamos levar o nosso portfólio, vamos levar as nossas soluções, vamos trabalhar, mas a gente não vai pensar só em vocês, a gente quer ver isso estruturado em algo maior, na integração com o poder público, privado e na cadeia produtiva. O produtor integrando com os outros segmentos do agronegócio, com os segmentos da indústria, do comércio, dos serviços, do artesanato, do turismo e tudo mais. O projeto tem que ser grande, ele não é um projeto de levar uma solução isolada, não podemos, né, sentar com vocês e falar, não, nós vamos levar um curso de fluxo de caixa, é muito pobre isso. Nós vamos levar um curso para vocês sobre formação de preço de venda. Isso é uma coisa pequena, isolada. Nós temos que pensar num projeto associativo, onde o Sebrae é mais um animador junto ao grupo, tem que vir de baixo para cima. Ou seja, o grupo tem que demandar isso do Sebrae e de outros, né? Como eu falei, de deputados federais, estaduais, de legislação, de ambientação, para que a gente juntos possa aproveitar essa oportunidade. A gente vê que no Sul, os estados do Brasil, da região Sul, que possuem uma cultura associativa, uma cultura cooperativa um pouco diferenciada da gente, eles se unem mais do que a gente. Então, na minha opinião, eu acho que a gente vai conseguir dar grandes saltos se a gente se unir num projeto associativo integrado em algo maior. Não necessariamente uma coisa formal, mas nós temos que estar juntos de mão dada. Pode estar se tiver formal é melhor. Nós temos uma oportunidade, como a gente está comentando aqui, nós estamos juntos na frente do presidente da Associação Paulista de Produtores de Cachaça de Alambique. Provavelmente nós temos muitos produtores de cachaça de alambique aí. Então já existe. Por que é bom estar com a questão formal? Porque estando junto a uma entidade, dá mais força, dá peso, dá representação, né? Da institucionalização. E aí a gente vai poder até fazer convênios. Mesma coisa, nós estamos aí junto com o Fausto Longo, que é presidente da SP Vinhos, certamente o vinho, a gente vê aí que é uma outra oportunidade muito grande para a integração com o turismo, com o artesanato, que também já existe até uma associação para isso. Nós temos que fortalecer, nós, produtores, nós não, vocês, produtores de vinho e de cachaça, através desse modelo associativo para a gente chegar com as soluções que vai dar mais competitividade para o seu negócio, mas para o seu setor como um todo. Nós não vamos poder visualizar o nosso vizinho que também fabrica ou vinho ou a cachaça como concorrente. Nós vamos ter que vê-lo como um parceiro, o somatório de esforços, e nós vamos trabalhar para o setor, para o segmento, e mais do que isso, para um projeto de desenvolvimento, de geração de emprego e renda, do turismo, do motorista de táxi, do pipoqueiro, do comércio, de tudo. E aí é esse o modelo que a gente vem pensando. Já existem alguns modelos de sucesso? Tem. Pessoal, eu precisei pegar um avião e até lá no sul, que vocês conhecem, fomos lá para Gramado e Canela, eu fui com a minha esposa, a passeio. E o que eu vi lá foi uma coisa assim que me deixa... Caramba! Pensem comigo, nós estamos... Se a gente colocar um raio de 100 quilômetros em torno da cidade de São Paulo, 100 quilômetros eu falo porque dá para ir e voltar todo dia, no mesmo dia. Nós temos praticamente quase 40% da população do Brasil. Olha só, só a cidade de São Paulo tem quase 30% da população do Brasil, 27% da população do Brasil. Em São Paulo tem agronegócio, tem índio, tem tudo que você precisa.
E às vezes a gente pega um avião, gasta dinheiro, leva o dinheiro lá para o sul, para a gente conhecer as propriedades rurais lá, ver como eles produzem o vinho, a cachaça, e a gente tem aqui do lado. E as pessoas agora estão com medo de ir em hotel, estão com medo de pegar avião. Ela pode ir dentro do carro dela. Ah, mas eu vou beber. Então vai de Uber, Cristo. Vamos fazer uma parceria com o Uber. A gente senta no Uber, o Uber leva e volta. É baratinho. Muito mais barato do que ficar num hotel lá. Eu vou e continuo dormindo na minha casa, com o meu travesseiro. E eu vou lá, vejo, visito e volto. E vou ver não só a produção da cachaça, a produção do vinho, eu vou ver a cultura, o local, a cidade, o restaurante. E aí, quando a gente vai lá, a gente utiliza dessa, que a gente chama indústria do turismo, e vê o desenvolvimento. Então, apesar de, nesse momento, eu estou encerrando agora aqui, tá, e falar com produtores de cachaça, produtores de vinho, representantes de organizações de cachaça e vinho, esse projeto é uma oportunidade muito grande, gente. E não vai ser através do comércio local, não vai ser através do... É através, eu vejo o desenvolvimento de vocês como um grande... Os produtores de queijo, dos embutidos, eu vejo uma grande oportunidade da gente pensar no setor, no segmento, mas pensar isso de uma forma mais ampliada. E o Sebrae, através das nossas soluções, dos nossos, e aqui tem dois grandes representantes que vão falar agora, tem plena condição de contribuir com isso. Nós temos uma rede de 33 escritórios no estado de São Paulo e 241 postos de atendimento. E esse pessoal está sedento para fazer parcerias. Mas não é aquela parceria, por favor, e sem custo, hein? Mais detalhe ainda sem custo. Mas não é aquela parceria, vem, por favor, participa desse curso. Não, nós queremos junto pensar o que é melhor e falar, é essa a solução que vocês precisam, nós vamos buscar. Que aí a gente também, muitas vezes o Sebrae fica empurrando, participa desse cursinho, participa. Não é cursinho que precisa. Precisa de mercado, precisa de oportunidade de desenvolvimentista. E está aí o Carrilho, está aí o Guilherme, que vão poder sentar com vocês e ajudarem no modelo de associativismo, no modelo de soluções, para a gente poder pensar projetos grandes, estruturados. Começa com vocês, mas a gente vai agregando valor. Vamos estar começando com vocês, tá com a associação de produtores, com o presidente da associação do SP Vinho, aí vamos chamar a associação comercial, o sindicato rural, a prefeitura, quem mais pode englobar num projeto desse, como é que nós vamos somar, e trazer gente daqui de São Paulo, Jundiaí, Sorocaba, São José dos Campos, Campinas, um raio de 100 quilômetros, nós temos o Brasil na nossa mão. Sabe o que é o mais difícil? É ter o cliente que vai lá comprar, não é ter a propriedade. E a gente tem tudo isso na mão. Então, eu vou parar por aqui. Simplesmente, o meu grande objetivo era falar, existem oportunidades, nós queremos estar com vocês, nós temos projetos estruturados que estão indo, e teremos sucesso quanto mais a gente, através de um processo associativo, com vocês, a gente conseguir chegar mais próximo dos produtores, de uma forma integrada, todo mundo de mão dada, trazendo mais gente para esse grupo, de forma que a gente vai inovar, criando novos modelos. É isso aí. Eu espero ter, pelo menos inicialmente, sensibilizados para um novo modelo que podemos fazer via parceria com a SP Vinhos, em parceria com a Associação Paulista de Produtores de Cachaça de Alambique, com vocês produtores, eu não sei quantos produtores tem aí de cachaças, de vinho, mas que a gente, nem se tiver 2, não tem problema, esses 2 vão trazer 4, 4 vão trazer 8, 8, e nós não vamos parar, não podemos, tem pouca gente, para, não podemos. Nós, como representantes, aqui nós estamos falando tanto o Reinaldo, como o Fausto, como o Guilherme, eu, Eduardo, a Zoraide, somos lideranças de um processo desse, não podemos desistir. Nós temos, sim, que se não tem todo mundo que é o melhor até agora, vamos insistir para trazer esse pessoal e a gente conseguir realizar isso. São Paulo não pode perder essa oportunidade e a gente ficar levando dinheiro para outros estados, para Minas, para o Rio Grande do Sul, Paraná, que tem o trem que vai lá. Nós temos tudo aqui, gente, tem tudo aqui. Eu não quero nem entrar tanto em detalhe, porque vocês sabem mais do que eu. A gente tem tudo aqui no estado de São Paulo, e mais do que os outros não têm, que é o cliente que vai visitar, que está na nossa porta. Guilherme, depois do Guilherme, Eduardo, eu me estendi até um pouco mais, eu sempre acabo me estendendo,
mas de uma forma bem objetiva, Guilherme, Eduardo, Carrilho, me complemente no que a gente pode fazer, tanto na questão associativa, como na questão de projetos estruturados. Muito obrigado, agradeço aí a atenção de vocês. Então, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a oportunidade, Zoraide, pelo convite, estar aqui com vocês, Reinaldo, Fausto, Paulo, Carrilho, discutir aqui, trazer um pouco e trabalhar um pouco da nossa experiência. Então, falando um pouquinho da importância do associativismo, cooperativismo, fortalecimento, tentar focar um pouco aí na questão da cachaça e do vinho, mas, assim, o meu trabalho com associativismo no Sebrae vem já há 21 anos. Eu entrei aqui no Sebrae para trabalhar especificamente com isso, minha formação em administração de cooperativas, até pelo fato de eu ter passado aí, meu pai é queijeiro, então passei a vida inteira acompanhando o trabalho do meu pai dentro de uma cooperativa. Iniciei esse trabalho no Sebrae, entrei no Sebrae, tive o privilégio de trabalhar com o Benedito Roberto Zurita, então ele já conhecia, já tinha 50 anos, quando eu entrei no Sebrae já tinha 50 anos de experiência em associativismo, e aí, logo na primeira semana que eu estava no Sebrae, todo domingo ele lia o jornal, e ele chegou, Guilherme, trouxe um negócio aqui para você entender como é que é a nossa realidade. Aí me trouxe esse artigo, e esse artigo, no ano 2000, mostrava aí uma grande união um movimento que estava acontecendo entre multinacionais aí da indústria, que para resolver um problema de mercado, que é a questão da negociação com as grandes redes de varejo, o que elas fizeram? Elas estavam organizando uma única empresa e para fazer a negociação com os grandes varejos, toda essa negociação seria feita por meio dessa empresa. O artigo fala que nos Estados Unidos essa empresa já estava formalizada, eles iam formalizar aqui no Brasil também. E na época reunia Coca-Cola, Pepsi, Budweiser, Heineken, Nestlé, Parmalat, Danone, na época os grandes do leite. Ele falou, Guilherme, os grandes não têm problema nenhum em se reunir. E a nossa realidade, que é a micro e pequena empresa, a gente tem uma dificuldade muito grande de se organizar. Então, o pequeno não tem essa cultura associativista. E aí, assim, 10 anos depois, a questão continua, né? Os grandes continuam se unindo. Então, aqui, ó, um artigo de 2011. Drogazil e Droga Raia, mês de agosto. Confirmam fusão para criar líder no setor. Começo do mês. No fim do mês, é a Drogaria São Paulo e Pacheco que anunciaram uma fusão para poder ficar maior ainda. Então, esse tipo de mentalidade, iniciativa, ela deve ser copiada pelo pequeno. Então, o pequeno ele tem essa necessidade de mudar uma realidade. E aí, assim, nesses anos, eu trabalhei muito com produtores rurais. E aí, uma característica até do produtor rural, mas eu li um artigo, um professor da Exalc falando da realidade do produtor de leite. Ele falou especificamente do produtor de leite. Ele falou assim, o produtor de leite, o que ele faz? Ele pergunta o preço na hora de comprar o insumo, compra o insumo, produz, e na hora que ele vai vender, ele pergunta o preço de novo. Então, assim, ele não tem controle nenhum na cadeia. E onde se dá o problema aí? Se dá justamente na falta de organização. Então, o produtor de leite não consegue se organizar. E o resultado desse problema é que os ganhos são menores. Muita gente fica com a margem que poderia ficar com o produtor rural se ele trabalhasse de maneira organizada. Ele até fez uma comparação, aí quem já participa de associação, faz trabalho associativo aí, sabe dessa comparação. Ele falou assim, organizar o produtor rural é a mesma coisa que juntar sapo numa carriola. Você junta um pouquinho, caminha um pouquinho, aí você tinha 10 aí, porque 5 pularam da carriola, não estão mais participando. Ele falou assim, é uma luta constante para poder manter a participação e manter a motivação das pessoas. E aí, dentro do nosso trabalho, então, assim, a gente procura trabalhar com uma definição aqui para orientar esse nosso trabalho. Então, assim, o associativismo é qualquer iniciativa formal ou informal. Então, até o Paulo já mencionou, muitas vezes um grupo que se une, que informalmente ali, mas que tem um plano de ação, que trabalha de maneira coletiva, também é uma forma de associativismo. Ou até mesmo pode ser formal, aí por meio de uma associação, por meio de uma cooperativa, e sempre assim, o objetivo o que é? Superar a dificuldade. Então, resolver problema e correr atrás de que tipo de benefício? Benefício econômico, benefício social, benefício político. E aí, assim, tudo aquilo, todos aqueles benefícios que vão fazer com que a gente supere as dificuldades. Então, assim, o Paulo também citou a questão da desburocratização. Então, vamos pegar o exemplo. Creio que é muito difícil aí fazer o registro aí de um estabelecimento de cachaça.
Porque hoje você tem 30 mil informais e aproximadamente 4 mil produtores formais. Então, já é uma dificuldade. Então, tudo isso é uma oportunidade de trabalho. E tudo isso você tem que buscar com o quê? Com organização para quê? Para conseguir uma negociação política, para conseguir ser ouvido. Tudo isso depende de organização do setor. Voltando agora um pouquinho para o setor de leite. Hoje, a gente atende produtores de leite que trabalham com queijo de leite cru. Esse é o queijo que tem maior valor agregado no mercado. O produtor vende o queijo aí a R$150, R$200 o quilo. Só que ele não tem nenhuma formalização. A legislação aqui do Estado de São Paulo não permite que seja fabricado queijo a partir do leite cru. Então, ele trabalha totalmente na informalidade. No mercado que está totalmente aberto aí e consumindo esse tipo de produto. Então, eles estão buscando essa formalização, mas é difícil. Então, tudo isso tem que ser trabalhado e a gente sempre recomenda que seja trabalhado por meio de uma associação. Olhando um pouquinho aqui para o setor de cachaça, então, tem a questão que eu falei da informalidade. São 30 mil produtores aqui entre os registrados e os informais. 98% aqui são pequenos e médios produtores. A maior parte reflete aqui mais ou menos o universo das empresas. 98% das empresas, de maneira geral, em todos os setores, são pequenas. E isso se reflete na cachaça também. Desses aqui, apenas 1.086 produtores de aguardente de cachaça que estão registrados no Ministério da Agricultura. Dentro desses aqui, a gente tem aqui aproximadamente 4 mil marcas registradas. Então, o que acontece? Se tem no total aqui informal 30 mil produtores, a gente tem uma informalidade muito grande. E isso é uma oportunidade para a gente trabalhar. Uma oportunidade para a gente o quê? Se organizar, para o produtor se organizar e buscar essa formalização. Porque isso reflete diretamente no mercado. Se você trabalha informalmente, você vai ter uma limitação aí de logística, você não vai conseguir transportar, você vive o tempo todo correndo risco, você não pode usar hoje, assim, dos principais meios que a gente tem de comercialização aí, de venda direta aí para o cliente final, né, que são as redes sociais. Então, se você não tiver essa formalização, você não consegue. Juntando-se aí, ó, ainda pouco do nosso produto, ele é exportado. Então, de 0,5% a 1% aqui do que a gente produz, ele é exportado. Então, ele tem um potencial ainda para ser vendido no exterior. Então, tudo isso a gente tem que trabalhar, mas a gente trabalha melhor se a gente trabalhar organizado. Então, assim, todo grupo, a base de sucesso de um grupo que vai se organizar por meio de associação, cooperativa informalmente, é ele trabalhar junto. E quais são as principais ações aí que se pode trabalhar? Então, a troca de informações. Então, a partir do momento que você junta um grupo de produtores ali, eles têm muita experiência, têm muita informação, e o que eles trocam ali, acaba que um resolve o problema do outro. Então, isso é muito importante. E quando não se resolve, vamos procurar quem? Vamos procurar um parceiro. E como o Paulo falou, é muito mais fácil você negociar, por exemplo, hoje com o Sebrae, se você tiver uma entidade representando, ou então um grupo de produtores forte aí, para poder trabalhar essas ações. Porque a gente também precisa da escala, a gente precisa de volume, e esse grupo em si, para ter sucesso, ele precisa trabalhar junto. Ações de marketing, então ações de acesso ao mercado. Então, buscar mercado coletivamente é mais fácil, tem espaço aí para todo mundo. Então, aquela visão de concorrente, ela deve mudar. Então, a gente tem que procurar o quê? Parceria. Para quê? Porque tem um mercado, até porque, por exemplo, tem um mercado externo que não é explorado. Então, a gente tem que se organizar para isso. Muitas vezes a gente trabalha para equipamento coletivo, acesso ao crédito aí, e aí, falando de acesso ao crédito, quando a gente procura coletivamente é mais fácil. Mas também a gente deve buscar o quê? As cooperativas de crédito. As cooperativas de crédito são cooperativas formadas por produtores rurais, formadas pelas próprias pessoas ali que vão tomar o crédito. Então, são oportunidades aí que a gente tem, e quando a gente pensa nisso de maneira coletiva, é o caminho. Então, para qualquer grupo que a gente trabalha hoje, primeiro a gente pensa o quê? No plano de ação. Então, vamos fazer um plano de ação para esse grupo. Então, vamos começar a trabalhar. Esse plano de ação é baseado nos problemas. Aonde que a coisa dói hoje? No segmento de vocês, aí o Reinaldo pode me completar depois, o Fausto pode falar também, quais são as maiores dificuldades que vocês enfrentam hoje no setor. A partir dessas dificuldades, a gente reúne o grupo, vê de que forma nós vamos trabalhar, nós vamos resolver esses problemas e fazemos um plano de ação. Esse plano de ação, ele pode ser feito pelo grupo informalmente, ou então pode-se ter uma entidade para poder conduzir isso, que para alguns tipos de, por exemplo, se a gente de repente precisa de um equipamento aí que vai atender um grupo, a gente decide montar
uma instalação aí, uma planta, para trabalhar o blend aí de uma cachaça com uma marca coletiva. O que a gente faz? A gente vai buscar recurso. Esse recurso ele não vai ser repassado para cada um individualmente. Então, precisa de um CNPJ. E aí entra o quê? Uma cooperativa para poder você acessar esse crédito, conseguir esse equipamento e viabilizar essa planta aí. Então, tudo isso a gente vai analisar e, se precisar formalizar, quais são as duas opções que a gente tem aí e que é o comum? É a associação, que é a organização de pessoas aí que se organizam para fins não econômicos. Essa estrutura, ela é previsto que o estatuto, assembleia, uma diretoria, um conselho fiscal e, quando necessário, um regimento interno para complementar o estatuto. Nós temos também a cooperativa ela tem uma definição um pouco diferente. Ela reúne um grupo de pessoas aí que vão ter uma atividade econômica em conjunto, de proveito comum e sem objetivo de lucro. Então, a cooperativa em si, ela não tem objetivo de lucro. Mas quem participa da associação, da cooperativa tem que ganhar dinheiro. Então, isso que precisa ficar bem claro. A cooperativa ela tem a mesma estrutura democrática, estatuto, diretoria, conselho fiscal, regimento interno, mas ela tem uma estrutura que é um pouco diferente. Por quê? Ela tem uma atividade econômica. Então, você reúne um grupo de produtores aqui. O que esses produtores fazem aqui? Eles, por meio da cooperativa, eles vão acessar mercados, vão buscar mercado aí, tanto para compra de insumo, quanto para venda de produção. Esse mercado ou vai oferecer produto aqui, ou vai oferecer recurso, e a cooperativa vai cobrir seus custos e vai também remunerar os seus produtores. Então, existe uma atividade econômica aqui quando a gente fala em uma cooperativa. Uma associação ela tem uma finalidade um pouco diferente. Apesar de brigar pelos interesses também econômicos dos seus associados, uma associação em si, ela não tem, por definição, fins econômicos. E aí, assim, todo grande desafio para implantar isso aqui, o que é? Aí a gente entra para a parte, vamos dizer assim, para a parte das pessoas, para a parte do comportamento. Então, assim, quando eu entrei no Sebrae, tinha muito pouco tempo de formação, tinha acabado de me formar, então eu tinha uma preocupação muito grande com legislação, tributação, de saber tudo, sabe, na ponta da língua. E aí, com a experiência, eu fui ver que o problema era um pouco diferente disso. Não faltava informação. Mas o que faltava aí? Faltava o quê? Uma relação de confiança entre as pessoas para que se pudesse cooperar. A gente vê diferença entre os estados, lógico. Estados aí onde a gente percebe que a colonização é um pouco mais homogênea, você percebe que eles têm um pouco mais facilidade de cooperar. O estado de São Paulo, ele é uma colonização muito mais heterogênea. Então, é difícil você conciliar esse grupo para poder criar essa relação de confiança. Então, assim, tem um caminho para isso. Primeiro, conviver para conhecer. Porque, então, todo grupo, a gente tem que ter essa convivência, a gente tem que criar essa convivência, para que as pessoas possam se conhecer, passem a confiar umas nas outras, e aí, quando elas confiam, elas conseguem trabalhar junto, conseguem cooperar efetivamente. Sempre a gente precisa trabalhar planejamento, então todo grupo precisa ter um planejamento aí para onde quer seguir, e a gente quer ajudar vocês nisso, trabalhar esses produtores, ver que caminho que a gente pode tomar, e isso, assim, um planejamento até mesmo formalizado, e precisa do comprometimento, porque não existe sucesso sem participação. A gente percebe hoje, principalmente quando se formaliza uma associação. Então, a gente formaliza uma associação, a gente elege uma diretoria, a gente elege um conselho fiscal ali e elege o presidente ali. Pronto, a partir do momento que elege o presidente, parece que o presidente ali é o mágico que vai fazer com que tudo aconteça da noite para o dia. Aí depois o Reinaldo pode até complementar, porque ele, na pessoa de presidente de uma associação, ó, Reinaldo, problema, nós estamos cheios de problema, resolve aí para a gente. E não é assim que funciona. É um trabalho coletivo, até porque, por exemplo, numa associação, o salário do presidente, eu sempre pergunto, quanto que é o salário do presidente, para os presidentes de associação? Todo mundo responde, é zero. Eu falo, não, é negativo. Porque muitas vezes você põe recurso do seu bolso para poder fazer uma viagem, para poder representar a associação, você coloca até recurso seu. Então, assim, você está ali buscando um benefício para o grupo, mas aí você tem que ter a contrapartida, que é a participação das pessoas, o envolvimento das pessoas, para poder dividir a tarefa, para poder fazer com que esse grupo tenha sucesso. Então, assim, o maior desafio está aqui, em buscar isso, em promover essa relação de confiança entre as pessoas. Para que aí a gente, com uma estrutura, que a gente define a estrutura que faça acontecer o quê? Essas ações que são necessárias para a gente ter sucesso no grupo. Então, assim, essa é a lógica de trabalho. A gente enxerga muita oportunidade aí para vocês, a gente, até eu diretamente na Unidade de Políticas Públicas aí, eu participo de uma
participo do fórum aí de indicações geográficas, de marcas coletivas. Então, assim, por parte até do poder público, tem tido uma aproximação maior. Na parte da questão da inspeção, falando aí de produtos de origem animal, então nós estamos falando aí na questão de carnes, queijo, tudo isso, o próprio Ministério da Agricultura tem facilitado essa questão do serviço de inspeção municipal equivalente ao serviço federal para poder facilitar isso, para poder formalizar os negócios. E isso tudo tem que ser buscado também pelos produtores de vinho, pelos produtores de cachaça, numa condição que também favoreça aos empreendedores. Lógico, sempre preocupado com a saúde pública, mas que favoreça para que as pessoas se formalizem. Então, esse trabalho, quando é feito de forma coletiva, a chance de sucesso é muito maior. E aí, falando em termos de organização, se pegar aqui uma relação aqui, essa aqui é uma pesquisa que mostra, em relação aqui aos continentes, a quantidade da população que fazem parte de cooperativas. E a gente observa aqui, onde se tem mais cooperativas, que no caso aqui é a Europa e na América do Norte e Oceania, é onde se tem mais desenvolvimento. Então, a gente tem um caminho muito grande pela frente aqui. Apenas 7,80% da população aqui da América Latina participa de uma entidade cooperativa. Então, o caminho que a gente tem para percorrer aí é muito longo. E fica claro aqui, onde tem organização, tem desenvolvimento. Então, isso que tem que ser a mensagem principal. Onde tem organização, tem desenvolvimento. A gente tem que buscar isso. E aí, assim, o problema não é ser pequeno, o problema é estar sozinho. Então, a gente tem que se organizar para poder enfrentar uma realidade que, para o pequeno, gente, nunca é fácil. No meio rural, a gente observa aí, por vivência, não é fácil a situação do pequeno. A partir do momento que ele se organiza, o caminho fica muito mais tranquilo. Então, é isso que a gente quer ajudá-los a promover aí entre os produtores, entre quem trabalha aí diretamente nessa cadeia aí, tanto da cachaça quanto do vinho. Carrilho. Boa noite, obrigado, Guilherme. Um prazer estar com vocês. Obrigado, Zoraida, pelo convite também. A minha proposta era muito do que eu tinha para falar, o Paulo já comentou, o Guilherme já comentou. Então, eu quero, antes de mais nada, convidar vocês, disponibilizar para vocês o Sebrae, ou seja, o Sebrae precisa contar com vocês. O nosso trabalho, o nosso sucesso depende dessa demanda, dessa procura de vocês. Então, contem conosco, né? Nós temos, já foi comentado, alguns projetos estruturados pelo Estado. Nós temos 33 escritórios regionais pelo Estado, então é uma rede de atendimento com técnicos. Eu falo aqui em nome da Unidade de Desenvolvimento Territorial, né, da qual eu sou gestor de agronegócios estadual. Então, a gente trabalha diretamente com o agronegócio, então incluindo aí as cadeias da cachaça e do vinho, que é o tema dessa noite. É muito importante que a gente, como o Guilherme já comentou, estejamos unidos para enfrentar esse mercado que está cada vez mais competitivo, né? Então, nós temos algumas ferramentas para agregação de valor. Nós estamos começando a desenvolver, estamos realmente início de trabalho da IG, da Indicação Geográfica, que é um processo de reconhecimento de marca, né? Então, para quem conhece, não vou entrar nesse tema a fundo aqui, mas, assim, acaba acessando novos mercados, ou seja, uma mercadoria qualquer que tenha uma origem de procedência. Nós estamos falando em sustentabilidade, estamos falando em rastreabilidade, que são temas que estão na moda hoje, né? Que são tendências de consumo. Então, é importante, para que eu acesse novos mercados, eu tenha reconhecimento da minha marca, né? Pode ser através de um blend, pode ser através de um produto diferenciado, pode ser através de uma rotulagem diferenciada. Tudo isso vai interferir, né, no meu produto final. Então, nós temos, por exemplo, na região de Campinas, que o Paulo citou, nós temos, na verdade, no Circuito das Águas Paulistas, né? Naquela região mais para cima de Campinas ali, estou falando de Amparo, Serra Negra, Águas de Lindóia, etc. Nós temos ali um projeto iniciando, né, de indicação geográfica da cachaça daquela região. Temos o mesmo projeto de indicação geográfica do vinho, né, da uva e vinho da região de Jundiaí. Quando eu falo região, são os municípios lindantes mesmo, né?
E tudo isso integrado num conceito de desenvolvimento local, ou seja, de a gente desenvolver o território. E como já foi citado também, tanto a cachaça como o vinho, eles podem ser motivos de roteiros organizados para desenvolvimento do turismo. Estou chamando de turismo rural, mas é um turismo integrado, é um turismo realizado no meio rural, né? Então, a gente tem também projetos de turismo sendo implantados que nos permitem levar esse produto diferenciado, colocar esse produto diferenciado em outros elos da cadeia, bares e restaurantes, varejões, todos os locais, supermercados, mini mercados, que são nossos clientes também. Então, a gente consegue, através dessa integração da cadeia produtiva, acessar novos mercados. Porque, assim, muitas vezes o produtor, né, o produtor de vinho e cachaça, ele tem um produto de qualidade, o processo produtivo, muitas vezes, ele domina, mas ele não consegue colocar nesse mercado, né, no consumo, a quantidade que ele é capaz de produzir. Então, ou seja, eu acabo sendo obrigado a vender o meu produto por um preço inferior do que ele realmente vale, porque às vezes um problema de rotulagem, um problema de embalagem, um problema e próprio acesso ao mercado. Então é muito importante a gente estar organizado, e o Sebrae tem diversos, eu estou citando aqui alguns exemplos, mas nós temos diversos programas espalhados pelo Estado. Nós somos o Sebrae São Paulo, então eu estou falando do Sebrae São Paulo, mas é claro que o Sebrae está no Brasil todo também, né? Então nós temos vários programas organizados, projetos organizados, inclusive com cachaça e vinho, né? Mas a gente não se limita a isso, nós atendemos todos os setores e diversos segmentos. Então, eu quero deixar aqui, né, para permitir mais tempo ao Fausto, com certeza tem muita coisa a falar, o Reinaldo também, não vou me estender mais, mas assim, coloco o Sebrae à disposição. Pensem no Sebrae, enxerguem no Sebrae um aliado de vocês. A gente não é capaz de tudo, a gente não tem solução para tudo, mas a gente se posiciona de uma forma que queremos buscar juntos com vocês soluções, né? Então, quando eu falo num programa de turismo rural, quando eu falo num programa de desenvolvimento local, quando eu falo em parcerias, nós temos parcerias constantes, né? FAESP, Senar, Secretaria da Agricultura, através da CDRS, governo do Estado em geral. Então, enxerguem no Sebrae uma porta, um caminho, uma entrada para que a gente aceda, que vocês acedam a esses projetos e nós posicionemos vocês de forma diferente no mercado, certo? Pensando sempre no conceito de cadeia produtiva. Eu tenho que ser muito mais amplo do que só o meu produto. Quando eu aproveito essa oportunidade de organização que o Guilherme citou, e eu tenho numa propriedade rural, eu tenho lá uma cachaça, um vinho, eu tenho um doce de fruta, que é muito possível, eu tenho um queijo, como foi citado, eu tenho um embutido, ou seja, eu consigo atrair, e aí o Paulo citou muito bem, a gente às vezes acaba mandando turista para uma região diferente, enquanto a gente poderia, deveria manter esse turista, né, organizado, consumindo esses produtos, que são produtos, de certa forma, artesanais. A cachaça de Alambique é um produto artesanal, um produto 100% brasileiro, a cachaça é reconhecida como produto brasileiro. Nós temos, né, por dever, dar mais posicionamento, melhor posicionamento desses produtos. Então, mais uma vez, contem com o Sebrae, acreditem que o Sebrae tem informação, tem ajuda a dar no processo, seja produtivo, seja gerencial, né? A nossa expertise é o gerenciamento, mas nós temos programas como o Sebrae Tech, que é uma ala tecnológica de atendimento, né? Que são consultorias prestadas através de parceiros. Então, contem com a gente, enxerguem no Sebrae realmente um parceiro. Não, primeiro, boa noite a todos. Não, são 68 que estão aí nos ouvindo, mais o Guilherme, o Carrilho, o Paulo, o Reinaldo. A Zoraida, que não está ouvindo, e o... Bom, vamos em frente.
Primeiro, eu queria me apresentar. Eu sou Fausto Longo. Minha atividade é ligada à arquitetura, e o maior período da minha vida foi dentro da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, coordenando projetos relacionados a comitê de cadeias produtivas, ação regional. E, nesse contexto, mais ou menos por volta de 2000, ano 2000, a gente percebeu que existia uma grande possibilidade de começar uma articulação mais adequada dos produtores de uva destinadas à indústria, que realmente é muito pequeno aquilo que é produzido no Brasil. A maior parte dos vinhos produzidos em São Paulo, engarrafados em São Paulo, envasados em São Paulo, tem origem em outros estados, né? Principalmente no Rio Grande do Sul. E a gente entendia que precisava ter um bom programa de substituição de importação, principalmente com as políticas que giravam em torno da questão do ICMS. E, com isso, a gente começou a buscar alternativas de como fazer com que houvesse um estímulo, principalmente aos produtores rurais. Ou seja, se você tem uva produzida, certamente a indústria vai buscar ajudar o produtor rural a atingir a qualidade necessária para que aquela uva possa servir à produção de vinho e outros derivados da uva, né? A gente não pode esquecer que da uva saem 56 subprodutos, né? Se a gente for contar aí do vinho, doces, geleias, corantes, pigmentos, os aguardentes, né? Que é o conhaque, quer dizer, um universo pisco, quer dizer, tem um universo de bebidas e de produtos que saem da uva, né? Até o engasse, quer dizer, até o bagaço, o engasse, a casca da uva depois são transformados em contraplacados de revestimento termoacústico, né? Então, assim, é um universo que São Paulo estava jogando fora, está jogando fora ainda, né? Por falta de uma política de planejamento, de incentivo. Então, nós buscamos aí alguns interessados, né, nessa questão da produção do vinho, principalmente porque no elo dos produtos aí é o produto mais encantador, vamos dizer, aquele que produz, vamos dizer, o maior encantamento, né, nas pessoas, no consumidor. E a gente conseguiu aí estabelecer com alguns companheiros a criação do Instituto Paulista de Vitivinicultura. No começo, a gente teve um apoio da imprensa, porque era uma novidade, então houve uma adesão bastante grande e a gente conseguiu conversar principalmente com muitos prefeitos que tinham nas suas cidades produtores de uva e que demonstravam interesse em agregar valor àquela produção da uva, não só vender a uva como produto de mesa, que também é uma alternativa extremamente viável, né? Sem contar o suco, né? De cada 10 sucos tomados no mundo, 6 é suco de uva, entendeu? Então, você imagina que existe um grande mercado potencial e que não é tão complexo como é a produção do vinho. E quando a gente começou, a gente percebeu que a maior dificuldade era desmistificar a produção do vinho e o uso da uva como uma matéria-prima para diversos segmentos de produtos. E devagar a gente conseguiu encantar algumas pessoas, multiplicou, acho que por 3 ou 4, aí, o número de pessoas interessadas na produção de vinho. Quer dizer, quando você vai para a mídia, você acaba criando um certo estímulo e as pessoas acabam se encantando com a ideia. A gente sentiu que a maior dificuldade era a união das pessoas, porque, começando que as próprias entidades, você tem o sindicato de Jundiaí e o sindicato em São Roque. São 2 sindicatos que representam os seus associados locais. Mas o Estado, apesar de ter uma estrutura, a Embrapa Uva oferecer toda a estrutura dela, o Sebrae-Tec, o Sebrae oferecer toda a estrutura, a Secretaria da Agricultura do Estado, através da APTA, oferecer toda a estrutura. Você tem esse lado técnico, a Exalc, você tem Unicamp, você tem, quer dizer,
você tem no estado de São Paulo uma concentração de competência técnica na área para produção de derivados de uva, que é exorbitante. Nós temos, por outro lado, aquilo que a maior parte das pessoas buscam, que é mercado. Nós temos 46 milhões de pessoas no estado de São Paulo. E nós temos concentrações regionais, com capitais regionais, tipo São Paulo, uma delas, mas você tem, por exemplo, Campinas, você tem Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Bauru, Presidente Prudente, são cidades, Sorocaba, que são capitais regionais e que podem significar, quer dizer, um mercado importante. E aí as pessoas imaginavam, mas por que fazer o SP Vinho, quer competir com o vinho da França, com o vinho da Espanha, com o vinho de Mendoza? Quer dizer, ninguém quer entrar no mercado por uma competição desse nível. O importante é que o Estado de São Paulo consiga desenvolver o seu vinho, o vinho do Terroir paulista, o vinho caipira, o vinho que tem a característica da Serra da Mantiqueira, que tem a característica de Piedade, a característica da Serra de São Carlos, lá na região do Noroeste, por exemplo, que é um dos grandes, da segundo maior produção em volume é o segundo maior produtor de uva de mesa, Jales, né? E, no entanto, você não tem uma indústria produzindo, com aquela quantidade de uva que tem lá, você não tem uma indústria, por exemplo, produzindo um espumante, que é a principal uva que eles cultivam, seria uma uva potencialmente forte para a produção de espumantes. Espumantes leves, que uma bebida que, para o verão, para o clima brasileiro, para o clima tropical, seria esplêndido, teria um mercado garantido, mesmo que esse mercado comece paulatinamente pela região de Rio Preto, depois vá avançando para Araçatuba, até chegar em São Paulo. Ou seja, nós temos 46 milhões de pessoas no estado de São Paulo com condições de consumir. E veja, nós hoje consumimos 2%, 2 litros por habitante ano de vinho. 2, incluindo aí os importados, incluindo o que vem do Rio Grande do Sul e aquilo que vem do invasador paulista, né? E nós somos responsáveis. Isso, quer dizer, nós consumimos praticamente 80% do vinho que dentro do Brasil, seja importado ou produzido no Brasil. 80% do mercado está aqui em São Paulo. E, no entanto, a gente não produz nem 0,5%, não produz nada em relação a fornecer para esse mercado. Se a gente tiver 2 litros por habitante ano, aqui na região de São Paulo, se a gente conseguir passar para 4, não existe vinho, não existe empresa, não existe nada capaz de alimentar, de sustentar um mercado dessa natureza. Ou seja, tem mercado, existe a possibilidade, existe, inclusive, esse encantamento pelo conhecimento, pela visita, por conhecer aonde é produzido o vinho. E você vê São Paulo, você pega a região da Mantiqueira, nós estamos aqui a 180 quilômetros da Serra da Mantiqueira. Nós estamos, quer dizer, não tem necessidade de grandes deslocamentos, Piedade, São Roque, Jundiaí, Vinhedo, Valinhos, essa região mesmo aí de Amparo, Serra Negra. Aliás, Amparo tem que falar bem, porque eu sou nascido em Amparo e criado em Piracicaba. Quer dizer, eu sou a terra da cachaça e do vinho, né? E a minha mãe era de Andradas, também de uma cidade produtora de vinho. Então, corre no sangue um pouquinho essa paixão pela vitivinicultura e pela cachaça, viu, Reinaldo? Sem dúvida nenhuma. Então, o que é o SP Vinho? O SP Vinho é um esforço de sensibilizar aqueles que já estão no mundo do vinho, no mundo da uva, para que se unam e consigam fazer isso que o Sebrae está demonstrando de uma forma tão clara, tão objetiva, que sozinho a gente não vai a lugar nenhum. O SP Vinho é exatamente isso, é a gente tentar criar um espírito, né, com essa vontade de transformar o vinho numa alternativa econômica para o estado de São Paulo. Mas, mais que isso, transformar o vinho numa alternativa de subsistência
para os pequenos e médios negócios, para aquelas famílias que têm uma propriedade rural e que, às vezes, não tem um tamanho ou não estão localizadas, não tem, inclusive, as características, vamos dizer, físicas propícias para o desenvolvimento de outro tipo de cultura, e a uva, o vinho, a geleia, o doce, quer dizer, os licores, o vinho de sobremesa, até o conhaque, o brandy, né? Teria uma possibilidade, inclusive, para organizar alternativas de negócio da cadeia, ou seja, com a parte de enogastronômica, com o turismo enogastronômico. Então, é esse o objetivo do SP Vinho, é convidar você, produtor, que venha junto, que some, para que a gente possa ter o instrumento, o mecanismo institucional capaz de se relacionar com a estrutura oficial. O Sebrae colocou aqui, é difícil você fazer qualquer coisa para uma pessoa, mas se você consegue unir, criar uma cooperativa, Cooperativa Paulista do Vinho, Copa Vinho, SP Vinho, não importa, porque as associações elas têm a obrigação de defender aqueles que são associados. Se você vai numa cooperativa, a mesma coisa cooperados. O SP Vinho, a visão é ser um instituto que não visa nem lucro, nem gerar lucro, ele visa unir as pessoas para que elas tenham capacidade de fazer pressão política e aí a pressão política resultar em adoção de programas estratégicos de desenvolvimento desse setor. Então, eu convido você, produtor, você que é o produtor rural ligado ao setor de uva, que venha fortalecer o SP Vinho. Assim como o Reinaldo vai falar, claro, é estimulante, porque tanto a cachaça como o vinho, você tem uma ligação forte, que um soma o outro, não é produtos que competem entre si. Pelo contrário, eles casam e casam muito bem, cada hora, cada bebida no seu devido momento. Em várias casas do Rio Grande do Sul, que eu pude visitar, aí na Itália, diversas, produzem o vinho, mas também produzem produtos alternativos derivados, que são bebidas alcoólicas, derivadas não sempre da uva. E eles convivem de uma forma extremamente positiva. Enfim, não é possível caminhar sozinho e não é possível acessar as grandes estruturas de apoio tecnológico, de apoio a crédito, de apoio político para a redução de impostos, ou para a criação de regras, ou para o estabelecimento de uma identidade própria de produto, de marcas, se a gente não tiver unido, se a gente não tiver a força associativa. Então, o apelo aqui embora o SP Vinho já tenha 20 anos, a gente ainda está nem no primeiro degrau, ele está tentando alcançar o primeiro degrau. Ele pode se transformar num instrumento que ajude o setor de desenvolvimento vitivinícola, desde que aqueles que querem ter essa atividade, não como hobby só, mas como profissão, como atividade empresarial, se unam em torno dele. Parabéns ao pessoal do Sebrae, que deu uma demonstração clara aqui, eu fico contente, um abraço para o Tirso Meirelles, para o Osiel, para o Ivan, para o Guilherme, para o Paulo Arruda, para o Carrilho, porque, olha, é um mecanismo institucional indispensável se a gente quer ter um vislumbre, uma perspectiva para qualquer setor evoluir, gerar emprego e renda para nós paulistas. Muito obrigado, um grande abraço. Agora eu vou ouvir do setor do Reinaldo, que é um setor também extremamente importante. Eu fico, às vezes, indignado quando eu chego numa loja na Itália e vejo lá Calvados, uma cachaça feita de um aguardente, cachaça feita de maçã, que é numa cidade pequena, numa região minúscula, com pouquíssimos produtores, e você vê o Calvados espalhado por qualquer bar, qualquer restaurante, em qualquer lugar da Europa, e é um preço mais ou menos assim, 250, 280 reais,
uma garrafa. E a nossa cachaça, que às vezes é até superior em relação ao sabor, enfim, como bebida, e não tem essa mesma projeção, nem internacional e nem dentro do nosso próprio país. Ou seja, merecemos um pouco mais de atenção, mas depende da nossa capacidade de união e de fazer pressão. Vamos lá. Boa noite. Muito obrigado, Zoraida, por essa oportunidade. Parabéns pelo trabalho que vem fazendo. Vamos lá. Boa noite. Meu nome é Reinaldo Fausto, muito obrigado. Gostaria de agradecer também Guilherme, Carrilho, o Paulo, a Zoraida, por me convidar para estar aqui. Bom, eu sou agrônomo, sou produtor de cachaça desde 99 e no percurso aí, como o Fausto já citou, o Guilherme também, o mundo associativismo aqui para o estado de São Paulo é um pouquinho diferente. Tá? Então, até por sugestão do próprio Sebrae, nós formamos a PPCA em 2009, em uma das feiras, e tínhamos um plano de atuação, tá? Com o intuito de promover a cachaça paulista, porque temos ótimas cachaças aqui, cachaças premiadas, muito boas, que não deixam dever nada para qualquer outra cachaça do nosso Brasil. E chegamos a ter aí uns 17 produtores, tá? Fazendo um trabalho bem legal, de associação mesmo. Conseguimos levar a PPCA para vários lugares, mas o que aconteceu? Nós tínhamos um planejamento junto com o Sebrae, e no fim esse planejamento mudou a direção, a gente não conseguiu alcançar os objetivos ali, e ficamos, vamos dizer assim, sozinhos. Tentamos várias outras alternativas, mas é mais ou menos como o Guilherme mostrou na carriola com os sapos. Você é duro manter todo mundo ali. Então, nós estamos em torno hoje de uns 7 produtores, tá? Mas o nosso lema continua o mesmo: mostrar que a cachaça paulista é uma ótima cachaça, temos produtores fantásticos. Esse trabalho que o Carrilho falou, que está sendo feito aqui na região das águas aí, da IG, sabe? Isso é um valor agregado imenso para a cachaça. E a gente começa a chegar num outro patamar de rastreabilidade da bebida. Então, nós são ações que estão acontecendo que tem, como vocês já disseram, tem que ser feito através de um grupo, né? E eu acho que nós temos um longo caminho, como o Fausto falou também, certo? Nós estamos aí tentando alcançar o primeiro degrau, né? E o objetivo da PPCA é mesmo, como o Fausto falou da SPVIM, trazer o pessoal para a associação, para a gente conseguir ter um apoio maior, como o Sebrae está oferecendo para a gente hoje aqui, tá? Isso é uma coisa fantástica. Eu acho que conseguiremos grandes resultados com isso, tá? Trazer os produtores, como vocês viram, né? Nós temos muitos produtores ilegais. Até um tempo atrás, aí vamos dizer, antes de 2018, você chamar um produtor para se legalizar era uma coisa um pouco complicada, porque a carga tributária era enorme, né? Então, assim, se ele tinha uma rendinha ali que ele vendia para o pessoal ali passava perto do sítio dele ali,
podia ser que se ele se legalizasse, ele não conseguisse mais ter essa renda para conseguir vender no mercado aí e mais da metade do valor do produto dele ser imposto. Mas aí isso também já é um grande exemplo de associativismo, né? Que com uma luta intensa aí do IBRAC, tá? E outros órgãos aí, nós conseguimos que as microdestilarias entrassem para o Simples. Então, isso deu um fôlego para a gente. Conseguimos pensar de outra maneira hoje, né? Porque a carga diminuiu um pouco. Então, a coisa começou a ficar melhor. Então, eu estou aqui para dizer que a PPCA está de portas abertas para todos os produtores que quiserem se juntar a nós, tá? Inclusive, quem está começando, querendo entrar na legalidade, nós temos maneiras de mostrar esse caminho, que não é um caminho fácil, com certeza. Mas, assim, os passos que devem ser seguidos para você conseguir legalizar seu negócio, né? E quero agradecer muito, muito mesmo por estar aqui com vocês, certo? E esperamos que daqui ao ano que vem tudo seja diferente, essa pandemia passe e que nós possamos estar mais juntos, né? E associativamente mais fortes. Muito obrigado. Então, a primeira coisa é agradecer a todos aqueles que participaram. Nós estamos aí agora com o número de espectadores, né? Bastante interessante, e que eu espero que se somem para que a gente possa construir aí um percurso positivo, tanto para aqueles que querem produzir cachaça de qualidade, como subprodutos da uva. Agradecer ao SEBRAE pela excelente explanação e pela forma. É uma entidade extremamente importante para o nosso Estado, para o desenvolvimento do Estado de São Paulo. Agradecer ao Tirso Meireles, parabenizar toda a equipe do SEBRAE, ao Paulo Arruda, ao Carrilho, ao Guilherme. E vocês fazem um trabalho que só dá orgulho para nós paulistas e brasileiros. E, no caso do Reinaldo, dá parabéns. Eu imagino e sei a luta que você enfrenta. Não é fácil, mas eu acho que a gente está no caminho correto. Eu acho que nós, como brasileiros, temos a obrigação de continuar estimulando as pessoas a compreenderem que juntos somos mais fortes e que nós não devemos competir entre a gente, sim compartilhar as nossas competências para que a gente possa produzir subsistência e não sonhar com grandes patamares, mas lentamente conseguir chegar no primeiro degrau. Em nome da organização da feira, em nome da Zoraida, eu gostaria de agradecer a participação de todos, colocar à disposição e lembrar que esse trabalho que vem sendo feito pela Zoraida, das duas feiras, tanto do vinho quanto a da cachaça, elas representam uma grande oportunidade, uma grande inovação, um modelo novo de negócio que todos nós devemos parabenizar e aproveitar. Isso significa que o Brasil está começando a chegar no caminho da maturidade. Está longe da maturidade, mas pessoas como a Zoraida, que fazem acontecer, concretizam, o SEBRAE, que faz acontecer, não fica só no planejamento, no sonho, mas ajuda a fazer acontecer, pessoas como o Reinaldo, que entregam, às vezes, a sua própria paixão, sua vida pessoal, para poder alavancar um setor. Eu acho que, com isso, a gente tem que sentir orgulho de ser brasileiro, orgulho de ser paulista e ter a certeza que o futuro será promissor. Muito obrigado a todos. Vamos em frente. Eu convido você a vir participar
dessa nova plataforma e dessa nova experiência. Vem com a gente!